a gente tem a ideia de bala perdida, né? Que acontece em vários lugares, e isso acontece sobretudo em favelas em função da ação do Estado, enfim, e de outras organizações também. Mas eu não chamo de bala perdida, porque essas balas não são perdidas, elas são achadas. E sempre quem acha é um corpo, e é um corpo muito, muito específico, porque é um corpo negro, normalmente, é um corpo de morador de favela, é um corpo jovem. Então, assim, são muito específicos. E nesse momento de pandemia, em função dessa condição de desigualdade social, a gente pode dizer também que o vírus também é um vírus achado, assim como a bala perdida. Os moradores de favela, eles acabam saindo mais do isolamento, sobretudo em função do trabalho. Enquanto a classe média ela acaba tendo a oportunidade de trabalhar em casa, os moradores de favela, eles são, por uma necessidade, eles têm que trabalhar fora de casa. E com isso eles têm que furar o isolamento, né? Furar a quarentena. Então, fazendo uma comparação a partir dos dados que a gente levantou na pesquisa, a gente percebe que os moradores de favela, em comparação com os moradores de outras regiões, são aqueles que mais saem de casa para trabalhar. E, consequentemente, também são os que mais pegam transporte coletivo, ou seja, são os que mais se expõem. E, nesse momento, a gente vê a solidariedade, a gente vê essa participação, a gente vê uma ausência do Estado, mas a gente não consegue um produto que é o próprio morador ser dono do seu próprio território. É preciso ter uma atenção muito específica para essa população. As crianças que não estão na escola, precisa ter uma atenção mais adequada que a prefeitura poderia estar dando. A prefeitura deveria estar fazendo um trabalho de prevenção. Estar dentro da favela, fazer exames constantemente junto aos moradores de favela para saber quem está contaminado, quem não está. Quem está fazendo isso, quem faz alguns controles de áreas e de pessoas, acabam sendo os próprios moradores. Mas quem deveria estar fazendo isso sem recurso? Quem deveria estar fazendo isso é o Estado. Porque tem recurso, escassos, mas tem algum recurso. Isso deveria estar sendo feito, né? Enfim, acho que tem uma série de ações que deveriam ser feitas, mas começando, e eu acho que isso tem um efeito simbólico fundamental pelo discurso político. Eu acho que o discurso político teria um efeito sobre toda a população, quer dizer, não toda, né? Mas teria um efeito sobre uma parte significativa da população e que poderia, de alguma forma, controlar ou evitar as manifestações. A gente viu isso em outros países. Alguns países começaram com uma quarentena frouxa, né? E quando eles perceberam que esse tipo de comportamento não funcionava, eles restringiram, os próprios gestores, eles restringiram o tipo de ação. Restringiram o isolamento, né? Então, o que aconteceu? Houve uma mudança no comportamento, quer dizer, que partiu dos gestores e, a partir daí, a sociedade começou a seguir. Então, eu acho que seria muito importante, começando pelo discurso político e passando para as ações específicas. Ela é uma pesquisa mais intencional. Ou seja, ela mostra a ideia de como, enfim, do que seria, como a população do Rio de Janeiro pensa. Então, quando a gente fez, na nossa pesquisa, a gente percebeu que a população, como toda, a maioria da população, elas têm medo de perder, de um familiar ou um amigo ser contaminado pelo coronavírus, ou perder a vida por um coronavírus, né? A ideia, a gente vai fazer agora uma nova rodada da pesquisa e algumas das coisas até que a gente comentou aqui hoje, a gente quer tentar mensurar, que o quanto as pessoas estão sendo solidárias. E eu quero avaliar o quanto essa solidariedade ela
ela tem sido manifestada de acordo com os grupos, os diferentes grupos sociais. Isso é uma das coisas que eu gostaria de visualizar. E o comportamento das pessoas no que se refere é, ao isolamento, né? Se as pessoas estão saindo mais, menos, que tipo de que tipo de comportamento elas estão tendo ao sair de casa, né? Continuando dentro da lógica do medo, né? Será que o medo aumentou, diminuiu? Está relativizado, né? Será que todo mundo agora não se preocupa tanto com o coronavírus? Será que o coronavírus agora está entrando dentro de uma... Quer dizer, está chato porque eu tenho que ficar usando máscara? Ou será que... mas eu já estou meio me acostumando? Ou será que, de fato, as pessoas percebem que tudo isso é uma necessidade, enfim, de saúde pública, né?